Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje falaremos sobre o arrebatamento. No vídeo anterior, que já foi postado, eu falei sobre o retorno de Cristo. Mas vamos ver no vídeo agora o que será o arrebatamento da igreja. O que significa essa palavra arrebatamento, à luz da Bíblia. Então, nós vamos passar muito durante o vídeo na Bíblia, nas passagens da Bíblia. Amém? Vamos lá então. Primeiro eu quero que vocês abram em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós que estivermos vivos, se nós não passarmos pela morte terrena, e sim, Jesus voltará e nós formos arrebatados, a palavra arrebatados quer dizer ser retirado da terra com vida, amém? E os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estivermos vivos, se assim for da vontade de Deus, que a gente presencie o retorno dele, quando estivermos com vida, ele vai nos retirar dessa terra. Amém? Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? Quando será o arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, todos os cristãos que estão vivos serão arrebatados para o céu. Ninguém sabe quando acontecerá, mas será nos últimos tempos. Nos nossos dias, nós estamos vivendo os últimos tempos, né? O tempo do fim. Como foi mencionado no vídeo anterior, a volta de Cristo, lá eu expliquei sobre o capítulo de Mateus 24. Nós estamos vivendo os princípios das dores, mas ainda não é o fim. Guerra, terremoto, peste, né? Estamos passando por uma pandemia, é um sinal do retorno de Cristo. Amém? O que é arrebatamento? O arrebatamento é quando os salvos que estão vivos serão levados para o céu, como eu já mencionei, junto de Jesus, sem morrer. Enoque e Elias, esses dois personagens da Bíblia, eles foram arrebatados com vida. Se vocês quiserem acompanhar, se encontra no livro de Gênesis, o arrebatamento de Enoque, no capítulo 5, versículo 24. E em 2 Reis 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Lá fala de Elias, que veio uma carruagem e num redemoinho, Elias, ele foi arrebatado. Amém? Também Jesus, depois que ressuscitou, subiu ao céu, enquanto seus discípulos olharam. Atos, vamos acompanhar o livro de Atos dos Apóstolos. Atos 1, do versículo 9, mas vamos começar do versículo 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Amém? Então, quer dizer o quê? Que quando Jesus foi assunto ao céu, né, ele foi levado, ele deixou para nós o Espírito Santo, que nos consolaria, né? E o ir de pregar para todos os cristãos, né? Ele deixou bem claro aqui que nós seríamos as testemunhas. Enquanto estivermos aqui, nós devemos proclamar que Jesus, somente através de Jesus, vem a salvação, né? É somente através dele que é o único caminho, não há outros caminhos, por um engano do mundo, né? O ecumenismo tá aí,
todas as religiões, né, se voltando para a nova ordem mundial, o novo governo do anticristo. Então, devemos ficar atentos quanto a isso. Enquanto o povo dorme, nós dormimos, né, nós devemos ficar que nem as virgens vigilantes, de Mateus capítulo 25. Não deixar que nossas lamparinas se apaguem, né, para que o noivo, quando vier, possa encontrar acesa e a gente possa entrar nas bodas do Cordeiro. Então, vamos vigiar. Amém? Quando vai ser o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. João 14, Evangelho de João 14, versículo 2. Vamos lá, versículo 2 até o 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, quando ele foi para o céu, ele foi preparar lugar para nós, os salvos em Cristo Jesus. Então, devemos buscar a salvação. Nós devemos buscar o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Evangelho de João 14,6. Está baseado nas Escrituras, que ele é o único caminho, desde o Gênesis ao Apocalipse. Lá, devido à queda do homem, quando o homem pecou e o pecado entrou no mundo, né? Ali já foi feito com que Jesus viesse, né? Porque foi imolado um cordeiro, né? E antes eles imolavam pelo pecado o cordeiro, né? Para sacrifício pelos seus pecados. Todo mundo sabia que aquela pessoa tinha pecado. Hoje não. Hoje nós temos acesso a Jesus. A gente pode entrar no Santo dos Santos, né? Como está escrito lá em 1 João 2, 1, né? Que se pecarmos, temos Jesus como nosso advogado. Então, quando nós pecarmos, devemos nos reconciliar com o Pai e não cometer tal ato. Né? Ele quer um coração que se arrepende, arrependido, coração contrito, né? E nós somos o templo dele. A morada do Espírito Santo é a nossa vida. A casa do Espírito Santo é nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Então, é isso. Jesus dará a ordem. Uma trombeta soará. Então, a trombeta vai soar a qualquer momento. Então, nós devemos estar vigilantes, porque a qualquer hora a trombeta vai soar. E nós devemos ficar atentos ao som da trombeta, né? Porque só os salvos, só os escolhidos, só aqueles que se converteram ao Senhor Jesus que vai escutar. Agora, aquelas pessoas que não estão nos caminhos do Senhor não vão escutar e vão ficar. Então, é muito sério. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de voltar para Jesus é agora. Não tem... a nossa época é a época mais avançada para presenciar o retorno de Cristo. Porque a tecnologia, como está escrito lá no livro de Daniel, já está avançada. Porque é um sinal da vinda do retorno do Senhor Jesus, que a ciência se multiplicaria. E está se multiplicando. Se vê a tecnologia que há hoje no nosso mundo, é incrível. Que né, o diabo usa, né, as pessoas para poder exercer, né, tipo, o reconhecimento facial, o monitoramento das pessoas, né, ver com a pandemia. Quem não tiver com máscara tá pagando multa,
né? Porque eles rastreiam as pessoas. Então, é muito sério, devemos vigiar. Jesus descerá à terra, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. Tá lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, tá? Depois vocês acompanhem. Ninguém sabe quando isso será e poderá acontecer em qualquer momento. Por isso temos de estar sempre preparados. Então, nós devemos estar sempre preparados para o retorno de Jesus, como se ele retornasse agora. Há muito debate sobre se acontecerá antes, durante ou depois da grande tribulação, mencionada em Mateus 24, 21. As duas teorias principais são pré-tribulação. Então, algumas pessoas acreditam que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, deixando todos que não creem na terra para sofrerem. Também acreditam que alguns ainda poderão ser salvos depois do arrebatamento. Nesse caso, a segunda vinda de Jesus aconteceria em outra ocasião, bastante tempo depois do arrebatamento, ao contrário da segunda vinda de Jesus. O arrebatamento aconteceria em segredo, deixando muitas pessoas confusas. Esse é o pré-tribulação. Agora tem o pós-tribulação. Outras pessoas acreditam que os salvos serão arrebatados depois da grande tribulação. Isso acontecerá na altura da segunda vinda de Jesus. Os mortos ressuscitarão e os salvos que estão vivos serão arrebatados, e Jesus trará julgamento e justiça sobre a terra. O arrebatamento e a segunda vinda de Jesus não acontecerão em fases distintas. Esse é o pós-tribulação. Por exemplo, nós seríamos arrebatados, a gente passaria pela grande tribulação, entendeu? E assim, como não sabemos do futuro, é impossível dizer com certeza absoluta se alguma dessas teorias está certa. Muito do que está escrito sobre o fim dos tempos é simbólico, e tudo depende da forma como interpretamos os símbolos. Também é bom lembrar que Deus tem uma noção de tempo muito diferente da nossa. Segunda Pedro, capítulo 3, vamos lá para 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, o tempo de Jesus é diferente do nosso. Esse tempo que seguimos foi o homem que colocou, para nós diferenciarmos, né, o dia da noite. Mas para Jesus, um dia é como se fosse 1000 anos, né? O calendário mais correto a ser seguido é o de Israel, porque Israel é o povo, é da linhagem de Jesus. Jesus é da linhagem de Davi, é o povo escolhido de Deus, né? Então, nós devemos orar pela paz em Israel. Há um conflito muito grande de povos ali, Palestina e Israel, né? Porque Abraão, ele não soube esperar o tempo, né? Ele se precipitou. Então, ali há uma guerra grande entre Ismael e Isaac, o filho, né, da serva e o filho da promessa, que é Isaac. Então, é isso, né? Então, mesmo tendo essas duas discussões entre pós e pré-tribulacionismo, não importa, nós devemos ficar vigilantes, orando, né, sendo prudentes para quando Jesus voltar, né, não pegar nós de surpresa. Amém? O mais importante do arrebatamento é que vai acontecer um dia. Saber quando e como não é essencial.
Sabendo o que vai acontecer, temos uma boa motivação para continuar a seguir a Cristo e endireitar as nossas vidas, segundo Pedro 3,14. Vamos ver o que está escrito. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Nós devemos estar vigilantes, orando, buscando a Deus em todo o tempo. É vigiando e orando, porque Ele virá, a trombeta soará a qualquer momento. Que Ele não nos encontre dormindo, porque assim foi quando Ele foi para a cruz do Calvário, antes dele ir. Quando Ele foi orar, deixou os discípulos, né, sobreavisados para eles orarem. Só que quando Ele encontrou os discípulos, retornou da oração, eles estavam dormindo. Então não devemos dormir. Nós devemos vigiar e orar, porque o diabo é astuto. E ele quer tirar aqueles que são do caminho, porque aqueles que já são dele, não importa, já são dele mesmo. Mas aqueles que são do caminho, que está ali dedicando o seu tempo, jejuando, buscando a Deus, orando, é esses que ele quer. Então, que sejamos vigilantes, Amém? O arrebatamento é a promessa da vida eterna para todos que aceitam Jesus como seu Salvador. 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá. Primeira Tessalonicenses 5, do 9 ao 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros, edifiquem-se mutuamente com você, como vocês têm feito até agora. Então, que fiquemos vigilantes, orando, para que Ele não nos encontre dormindo, e animando uns aos outros. Amém? É essa palavra que eu deixo, para que o vídeo não fique muito longo, né? Não se estenda muito, mas é sobre arrebatamento, é uma complementação do vídeo Retorno de Cristo, tá bom? Que vocês possam ser abençoados com essa palavra. Agora eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada por nos dar o Teu Espírito Santo, que tem nos dado discernimento para interpretar a Tua palavra, meu Deus. Que possamos ficar vigilantes para que quando o Senhor retornar, Pai, não nos pegue de surpresa. Pai, abençoe cada inscrito, Pai, do canal, Pai. Que cada pessoa, se estiver fora dos Teus caminhos, possa retornar, meu Deus. Tenha misericórdia. Sabemos que o mundo está passando por uma fase onde nós temos visto que muitas pessoas estão morrendo, Pai. Tenha misericórdia, coloca a Tua mão sobre essas vidas, que se encontram enfermas também, no leito de hospital. Derrama do Teu bálsamo e do Teu refrigério, Pai. O intuito aqui, meu Deus, é levar a Tua palavra e alertar, Pai, para aqueles que ainda não acreditam, Pai, no Teu Filho amado Cristo Jesus. Tenha misericórdia, Pai. A operação do erro está aí para enganar muitos, Pai. Mas tenha misericórdia. Que o Teu Espírito Santo possa, meu Deus, possa convencer essas vidas a retornarem para Ti, porque o Senhor está retornando. Abençoe cada família, Pai dos inscritos, Pai. Abençoe, meu Deus, os parentes, amigos e conhecidos. Abençoe os meus também. E que o Senhor nos dê paz, Pai. A paz que excede todo entendimento, Pai. Sabemos que é o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, por suprir toda e qualquer necessidade nossa, por não deixar faltar o pão de cada dia em nossa mesa, Pai. Obrigada por tudo, pela saúde, por estarmos vivos, Pai. É no Teu nome que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor abençoe vocês ricamente. Fiquem na santa paz.